noite, está no ar mais um programa Direito.com, aqui pelo canal da UpTV. E você, nosso teleinternauta, nosso convidado de honra, a todas as segundas-feiras às 9 da noite, nosso programa sempre com uma apresentação diferente, um tema diferente, mas hoje, excepcionalmente, devido ao sucesso de um programa que nós fizemos sobre os haitianos, vamos retomar esse assunto, porque a internet bombou, o e-mail bombou, nós tivemos muitas solicitações para repetir o programa, para a gente adentrar mais ao tema da questão da imigração. Então, nós trouxemos de novo o Dr. William Lago, que participará conosco mais uma vez aqui nessa noite. Ele já está com a carteirinha de sócio do Direito.com, porque já é a terceira vez que participa conosco, né, Dr. William? Boa noite. Boa noite. Obrigada por vir, por aceitar o nosso convite mais uma vez. É sempre uma honra recebê-lo, viu? Eu que agradeço. Todas as vezes que eu for convidado, eu faço questão de vir aqui, Obrigada. Porque é um programa muito gostoso de participar. Obrigada. A UpTV, o programa Direito.com, é que agradece a sua presença. Retomando, o Dr. William Lago é presidente da Comissão da Cidadania e Participação Popular da OAB de Santo André e tem um vasto currículo que vai trazer para a gente um pouco mais sobre essa questão dos haitianos no Brasil. Nós tivemos uma notícia recente de que o Santo André, nós estávamos discutindo isso há pouco, de que Santo André foi considerada a segunda melhor cidade para que os haitianos venham, depois de São Paulo, né, venham para morar e para trabalhar. Será que isso vai trazer benefícios para a cidade ou prejuízo para a cidade? E é isso que a gente vai discutir aqui no nosso programa. O programa tem sempre a participação dos nossos parceiros, a UpVision, Salão e Spa, a Bramante Processos Previdenciários, a Fera Brasil, que é o Grupo Fera Brasil, e a UpTV com mais de 30 programas semanais, mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais. Você que queira participar, entra no site uptv.com.br, tem um link ali ao lado, na página inicial, participe, coloque o seu e-mail, o seu nome, mande para nós a sua pergunta, a sua dúvida, participe, porque o programa é feito para você. Nós também estamos no YouTube, no programa Direito Com, e também no facebook.com/direito.com. E agora, a participação aqui do nosso colega, Dr. William Lago, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Por que nós estamos retomando isso com os haitianos, Dr. William? Boa noite. Mais uma vez aqui é um prazer estar no programa. E é um tema que realmente deu muito pano para manga, porque depois que a gente encerrou aqui a participação, a gente vai conversar com as pessoas nas ruas. Uhum. E aí tem também a participação no Facebook e todas as redes sociais. E as pessoas, elas vieram fazer muitas perguntas, tirar muitas dúvidas sobre os reflexos disso. Uhum. E até hoje a gente tem aqui alguns links que a gente colocou na internet que continuam debatendo e as pessoas continuam falando. E, aparentemente, há uma curiosidade muito grande sobre quais são os reflexos que isso vai gerar para todo o país. Então, tem muita coisa aqui para a gente discutir ou para rediscutir. Sim, sim. E muitos dados que a gente debateu no outro programa, a gente tem uma outra oportunidade aqui de falar um pouquinho mais de maneira aprofundada sobre eles e tirar as dúvidas das pessoas que estão assistindo nas suas casas. Sim, o Brasil, na verdade, por que depois nós fomos pesquisar, né? E o Brasil assinou, o governo Lula assinou um tratado de humanização. Então, quando um estrangeiro ele entra no país, no nosso país, né? Ele entra no Brasil, ele não pode ser simplesmente extraditado, ele não pode ser simplesmente devolvido para o país de onde ele veio. O Brasil tem que abraçar, tem que proteger esse estrangeiro que aporta no nosso país. Então, na verdade, há esse tratado de humanização, que isso envolve um pouco de direito internacional, e esse tratado de humanização é que faz com que, na verdade, o Brasil tenha por obrigação, no momento em que esse estrangeiro entra no país, o Brasil tem por obrigação, em razão desse tratado internacional, de proteger esse estrangeiro. Por isso que nós temos não só haitianos, mas nós temos bolivianos, nós temos várias outras
nações, né? Já várias outras pessoas de outras nacionalidades, vivendo, africanos, haitianos, bolivianos e várias outras pessoas de estrangeiros vivendo no Brasil. Na verdade, uma coisa que a gente precisa pensar é que, assim, esse governo atual, ele tem uma política pública que tem vontade de trazer alguns estrangeiros para cá, né? Principalmente se a gente for parar para pensar no caso dos haitianos, nos casos dos bolivianos, principalmente governos que são próximos ou são governos que são alinhados ao governo atual aqui do Brasil. E, na verdade, o grande objetivo desse governo é criar a imagem internacional de que o Brasil vai muito bem. E, na verdade, a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente não pode trazer para a nossa casa um visitante quando a gente não está com a casa em ordem, né? Então, às vezes, a gente, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais vontade que a gente tenha de querer receber, de dar oportunidade, de ajudar, de abraçar, que isso faz parte da nossa cultura brasileira mesmo. Mas a gente, às vezes, está com a casa fora de ordem. Nós temos inúmeros problemas aqui no Brasil. Enquanto a gente não resolver esses problemas, fica complicado a gente apostar em dar oportunidade para outras pessoas, sendo que muitas oportunidades não foram garantidas aqui no Brasil. O que o Brasil não pode fazer hoje é tratar de maneira não digna, de maneira desumana, aqueles estrangeiros que aqui entrem. Mas é possível fazer uma política de controle de entrada de pessoas, até mesmo porque todos os países do mundo eles têm os seus tratados internacionais e não são obrigados a receber estrangeiros que não tenham condições de sobreviver dignamente no país. Então aí os países decidem quais são os estrangeiros que valem a pena para eles receberem e quais não são. Aqui no Brasil não, infelizmente a gente recebe todo mundo. Recebe todo mundo. Em razão desse tratado de humanização. Na verdade, mais por uma questão de política pública. Sim. Ao governo interessa tentar mostrar para o mundo, ainda mais agora com a Copa do Mundo, de que o Brasil vai muito bem. Mas a gente tem alguns problemas aí muito sérios que seriam importantes serem resolvidos antes da gente poder criar novos problemas e a gente hoje não tem, infelizmente, condição ainda de atender essas pessoas. Por mais que eu gostaria que a gente tivesse, não é verdade. mas não é uma realidade hoje. A gente falando aqui em Copa do Mundo, fazendo um parêntese aqui no nosso programa, nós temos a questão de termos estrangeiros, né? Vários estrangeiros turistas passeando aí pelo Brasil, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. E, na verdade, nós acabamos enxergando agora que as manifestações deram uma parada, né? E estamos mostrando, eu acho que tem dado certo, estamos mostrando para os turistas que o Brasil é lindo, que o Brasil tem um povo alegre, tem um povo saudável, tem políticas públicas de transporte, de segurança, porque estão todas as seguranças na rua. O país está, assim, aos olhos do estrangeiro que está vindo visitar o Brasil. Qual a sua opinião? Você acha que estamos mostrando uma cara boa, que está sendo positivo isso? As manifestações pararam, cessaram? Eu acredito que, assim, as pessoas elas estão percebendo que a gente vai ter uma oportunidade de ter um evento internacional da magnitude de uma Copa do Mundo e que dificilmente nós, né, que estamos aqui hoje presentes, teremos uma segunda oportunidade. É uma oportunidade única, né? É única. Ninguém queria, mas ela está aí. Ela tá. Agora sim, a gente também tem que abraçar essa oportunidade, a gente tem que curtir, tem que saber saborear um momento positivo, mas também a gente tem que apontar o dedo para as coisas erradas que aconteceram. A gente observa de perto hoje, ainda mais com as televisões de HD, que o gramado dos estádios não é tão bom quanto a gente vê em outros países do mundo. E muitos estádios aqui no Brasil custaram 6 vezes mais do que custariam em outros países do mundo. O Brasil ofereceu isenção de impostos para a FIFA, o que isso não aconteceu em nenhuma outra Copa do Mundo da história das Copas. Então, assim, são coisas que são imorais, que prejudicam o nosso povo brasileiro, que a gente tem que ter uma visão crítica disso. A gente tem que culpar os políticos que estão fazendo isso de maneira errada e temos que puni-los na hora do voto. Porque esse tipo de atitude a gente não pode mais tolerar. Nós temos que virar a página do Brasil e saber que esse momento já passou e agora é o momento de um país moral, um país sério, um país com planejamento, com proposta, com ideias. Mas assim, vamos curtir também a nossa Copa, porque a gente quer ser feliz também. A gente tem um momento de ser feliz, mas não também
fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Exatamente, né? Não podemos que fechar. É o que nós estamos fazendo com os estrangeiros entrando aqui no país. Exatamente, os estrangeiros estão proporcionando esse problema muito sério para o nosso país, sim. Que na verdade a gente acaba ficando sem saber como tratar, né? Porque esses estrangeiros acabam arrumando emprego, arrumando trabalho, arrumando um local para ficar, uma casa, e nós não sabemos o que podemos fazer com eles, né? Exatamente. Quer dizer, é uma política pública que foi mal feita, com uma falta de planejamento. O governo quer mostrar a imagem bonita do Brasil para o exterior, quando na verdade não se sabe como atender essas pessoas. Os 650 haitianos que vieram para Santo André hoje estão morando na favela dos Ciganos, sem nenhuma infraestrutura, sem contribuir com impostos. Quer dizer, de forma que estão aumentando a pobreza da nossa cidade. É algo que a gente gostaria que fizesse parte do nosso passado. Nós gostaríamos que os estrangeiros que fossem recebidos pelo nosso país, eles viessem aqui com uma condição de vida digna. Mas a gente gostaria muito mais que todos os brasileiros tivessem uma condição de vida digna, o que infelizmente hoje ainda não acontece. Bom, nós temos que dar ainda uma boa noite, então nós temos mais um convidado de honra, doutor Alessandro Chiarottino. É assim que fala, doutora Chiarottino. Chiarottino. É italiano? Isso. Doutor Alessandro é professor, advogado, professor universitário e especialista em direito internacional. E ele que vai dar para a gente um pouco dessa visão dos estrangeiros, dos imigrantes aqui no Brasil, do que isso é legal, até que ponto isso é legal, até que ponto isso é possível. Boa noite, doutor Alessandro, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, então, antes de mais nada, boa noite a todos que nos assistem hoje, ao William e também à direção do programa. Obrigada. Eu vou fazer uma pequena correçãozinha na sua apresentação. Eu sou especialista em direito constitucional, na verdade. Desculpa. Né? Mas, de qualquer maneira, uma coisa que é interessante é que os princípios de direito internacional, durante o século XX, eles foram incorporados nas constituições dos países. Né? Então, a nossa Constituição, que é de 88, não é? Ela já traz diversos princípios de direito internacional, incorporados no texto constitucional. E, entre eles, o princípio de asilo, o direito de asilo. Está lá no artigo 4º da Constituição. Não é? Então, o que significa isso, na realidade? Significa que o Brasil acolhe essa concepção de que aquelas pessoas que nos seus países sofrem perseguição, não é? Por razão das suas convicções políticas, ideológicas, pela etnia ou raça a qual pertencem, não é? E mais recentemente, no Tratado Internacional de Cartagena, não é? Foi incorporada também a questão da violência urbana e da violência, quer dizer, nos países onde essa violência então é endêmica, não é? E essas pessoas têm a sua integridade ameaçada, isso também leva a um direito de asilo. O Brasil tem que abraçar, então, esses Não, veja que interessante, né? O direito de asilo, embora ele exista, não é? E o Brasil aceite essa visão do direito de asilo, acolher ou não o indivíduo que sofre perseguição aqui no Brasil é uma escolha do governo brasileiro. Não é? Quer dizer, ele é, como se diz em direito, um ato discricionário, né? Que o governo julga se é oportuno, se é conveniente, não é? Fazer esse acolhimento aqui no Brasil. Evidentemente, por que isso é dessa forma? Né? Isso não é só com o Brasil, isso é com todos os países que reconhecem, ainda que reconheçam esse direito de asilo. Né? De forma muito interessante, os Estados Unidos não reconhecem, é um dos países que não reconhece esse direito. Não é? Ele não é signatário dos principais tratados e convenções internacionais. Agora, no nosso caso, o que acontece? E no caso dos outros países também que são signatários. No fim das contas, o governo escolhe se deve ou não acolher essas pessoas para que não haja fluxos incontroláveis de indivíduos para dentro do território de um desses países, sem que eles possam ser atendidos com o mínimo de dignidade. É o que o William estava comentando agora há pouco, né? Então, a gente já viu, a experiência mostra, principalmente na Europa, nos fluxos que vêm do norte da Europa para os países europeus, existe esse problema. Esse é um grande problema enfrentado pela União Europeia hoje em dia, e principalmente pelos países que estão ali próximos do Mediterrâneo, como a Itália. Tem um fluxo muito grande. Esses refugiados efetivamente vêm de uma condição muito difícil,
Mas se isso se tornou um negócio, né? Então existem traficantes de pessoas ali que atuam naquela região, que lucram, evidentemente, com esse tráfico. E se ele não é bloqueado no início, depois é difícil você efetuar isso. É claro que a nossa situação é diferente, nós não estamos numa rota como é o caso do sul da Europa, né? Que é passível de receber um tráfico muito grande de pessoas, mas de qualquer maneira é bom sempre lembrar isso, quer dizer, não há um direito subjetivo do refugiado de se estabelecer aqui no Brasil. Mas né? Ainda que nós tenhamos uma situação de proteção, vamos dizer assim, entre aspas, do jeito que o senhor colocou, ainda assim existem pessoas refugiadas no Brasil, Sim, existem. Sentido, ainda que protegida, ainda que a lei brasileira tem essa discricionariedade de proteger, ainda assim as pessoas vêm como refugiados? Vem porque, normalmente, quando se trata não de um fluxo de pessoas muito grande, mas de um número pequeno, uma pessoa, duas pessoas, um grupo mais reduzido, os países, de forma geral, concedem o refúgio, né? O asilo. Entendi. Mesmo os Estados Unidos, que não é signatário dos tratados internacionais, tem leis internas que lhe permitem a algumas pessoas, em determinadas condições, muito mais restritas, né, conseguir também asilo nos Estados Unidos. Mas, assim, nós temos uma situação... Nós falávamos no programa anterior, nós temos uma situação de desemprego muito grande, nós temos uma situação de falta de segurança, de falta de água, de falta de uma série de políticas públicas que faltam, né? E nós temos ainda condições de abraçar todas essas pessoas, O fluxo grande de pessoas, certamente não, né? Mas indivíduos escolhidos, né? O asilo surgiu, na verdade, originalmente, não para receber um número de centenas de milhares de pessoas, ou de dezenas de milhares de pessoas, mas para efetivamente proteger pessoas específicas que nos seus países sofriam determinado tipo de perseguição. Né? Não corre o risco de perder o controle disso? O governo, como o governo tem na mão o poder de dizer não, de negar. Como é que funciona esse procedimento do asilo? O indivíduo que entra no território nacional e quer asilo político, ele tem que ir à Polícia Federal, se identificar e fazer o pedido. Esse pedido pode ser concedido ou negado. Né? Então, agora, se ele não faz isso e se estabelece aqui, né, aí ele já não é mais um refugiado, ele é um clandestino. E a coisa muda de figura, né? E as pessoas atualmente têm admitido, entre aspas, contratado os clandestinos, vamos dizer assim, ilegais, porque apesar de ter desemprego, há muitas áreas, construção civil, por exemplo, que a mão de obra tem sido muito cara. Claro, e acabam contratando. Exatamente. Aquela coisa, esse problema acontece na Europa de forma gigante, também, né? De forma massiva. Né? Então é interessante ver o exemplo europeu para ver o que não se deve fazer, né? O que não se deve fazer é você permitir o fluxo incontrolado, porque uma vez que você permite, é difícil você voltar atrás. Sem dúvida. Então, a cautela do governo, não podemos agora tomar decisões demagógicas, né? Que, infelizmente, há o risco disso. Né? Alguém ter a ideia, olha, não, vamos acolher porque isso vai render dividendos políticos, né? E, na verdade, é um risco que nós estamos criando. E o Haiti, mais especificamente, é um país de uma grande população, são 8 milhões de habitantes, se não me falha a memória, num território pequeno, extremamente problemático. Né? Então, ele pode sim, apesar de nós não estarmos, enquanto país, numa rota de fluxo internacional de pessoas, o Haiti pode trazer muita gente para cá. Né? A América do Sul tem sido o lugar, assim, o objetivo desses refugiados? Na verdade, os haitianos no Brasil... O foco dos haitianos é Brasil. De refugiados, né? Porque eles sofreram um terremoto. Sim, e uma das principais questões deles quererem vir para o Brasil é porque o país está incentivando a vinda. Inclusive, eles têm algumas afinidades culturais com o Brasil, uma imagem positiva, até porque o Brasil tem uma missão de segurança, né? Através da ONU, que o Brasil já há algum tempo está lá no Haiti. Inclusive, gastando bilhões de reais nessa missão de segurança.
Na realidade, o fato de você ter uma situação econômica difícil não autoriza a pessoa a vir como refugiado, né? Você precisaria ter mais do que isso. Mas há efetivamente determinadas áreas do Haiti onde existe uma segurança muito precária, domínio de milícias, uma situação quase de guerra. É o caso da Cidade do Sol, lá, Cité du Soleil, e a própria né, condição que da capital do terremoto, haitiana é assim. né, que acabou com a cidade. Agora, se ele não vem... Veja só, a opção é a seguinte, se ele vem como refugiado, ele deve basear aí o seu pedido para viver no Brasil, não é? Se ele não vem como refugiado, isso é mais difícil, né? Isso é mais difícil, ele teria que ter um trabalho aqui... então complica bastante. Então, alguns haitianos efetivamente vêm fazendo esse pedido, né? E baseado nessa situação de violência endêmica que realmente aflige lá o Haiti. O Brasil tem, de fato, a missão militar, né? Ele comanda a missão militar da ONU que veio para restabelecer a situação de normalidade no Haiti. Mas é bastante difícil, viu? É bastante difícil. Quem viu, eu vi recentemente um programa, a carência de moradia que você tem lá é uma coisa desesperadora. Absurda, né? Absurda. São milhões, é como se geográfica 40% enorme, da população tivesse uma carência absoluta de moradia. Tivesse na rua. Né? Então você imagina essa situação. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, após o intervalo. Não deixe de nos assistir. Até já. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Estamos de volta com o programa Direito.com. Nós temos os convidados aqui, Dr. William Lago, Dr. Alessandro, que vieram nos presentear com a presença deles falando hoje sobre o direito constitucional e o direito dos haitianos aqui no Brasil, não só dos haitianos, mas dos estrangeiros, dos refugiados de uma forma geral. Você que ainda não participou, entra no site uptv.com.br, mande a sua pergunta, participe conosco, você é o nosso convidado principal da noite. Doutor Alessandro, se eu tiver um clandestino trabalhando no Brasil, como é que ele quer regularizar a situação dele? Como que ele faz? É fácil? Ele vai onde? Veja, o mais correto seria ele ir procurar o Departamento de Polícia Federal, não é? Numa das suas diversas localidades que aqui em São Paulo. Tem até no shopping, né? Tem até no Shopping Eldorado, mas eu não sei se lá é feito esse trabalho. Shopping ABC também, né? Mas, enfim, é possível regularizar a sua situação. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, clandestino mesmo é aquele que ingressa no território nacional e não, primeiro, sem visto, né? E aqui não se apresenta a Polícia Federal, não faz nenhuma gestão para regularizar a sua situação. Esse é o clandestino. Ele ultrapassa a barreira. Ele entra no território brasileiro, né? Ninguém nem sabe. Oficialmente não. Enfim, esse é o clandestino. Agora, isso é diferente do estrangeiro que entra no Brasil legalmente. Regularizado. Não é? Legalmente, com visto, pode ser até o visto de turista. E o refugiado? O refugiado é aquele que entra no território nacional, não é? Legalmente ou mesmo de forma sem ter o título para isso, a autorização para isso, mas imediatamente se apresenta à autoridade brasileira e pede para que lhe seja concedido asilo com algum fundamento dos fundamentos legais. Ah, que interessante isso. Isso é o refugiado, né? O que faz esse pedido. Pode ser concedido ou pode não ser concedido. Se não for concedido, ele volta, ele volta... Ele tem de sair do país. Ele tem que sair do país. Ele tem de sair do país, né? Agora, no caso do estrangeiro, que aqui quer residir, vamos supor, o cara está lá no Haiti e a vida está difícil, não tem oportunidade e tal, quer vir para o país. Ele pode ingressar no país com passaporte legalmente e aí ele tentar aqui conseguir a autorização para residir no Brasil. Porque se ele tiver autorização para residente, estrangeiro residente, ele pode trabalhar. Sim. Né? Agora, é claro, essa autorização também é concedida se houver, se a autoridade brasileira entender oportuno. E ele tira aquele registro internacional, né? O registro de estrangeiro. Registro né? de estrangeiro. De estrangeiro, a Carteira Nacional de Estrangeiro, tudo isso. Sim. E aí ele vai poder exercer a sua profissão, ter a sua moradia. Trabalhar normalmente. Agora, há alguns atalhos para isso, né? A gente fala aqui, né? Espero que não usem mal a nossa informação, não usem de forma incorreta, mas, por exemplo, aquele que se casa com uma brasileira, né, e tem filho aqui, esse ganha automaticamente o direito de residir no Brasil. O sonho de todo brasileiro que vai para os Estados Unidos é casar com um americano ou com uma americana para justamente ganhar a cidadania. Lá, mas também, normalmente, o casamento, como regra, na grande maioria dos países, ele concede o direito a, pelo menos, a residência, né? Então, agora, também no caso brasileiro, a nossa Constituição também diz que o estrangeiro que aqui resida sem cometer crime por 15 anos, esse tem direito não só a ficar automaticamente aqui, mas também a nacionalidade brasileira, a naturalização, se ele quiser. Né? Ele pode buscar depois de 15 anos. Depois de 15 anos, né? Ele tem que comprovar que ele está aqui há mais de 15 anos. Sim, e sem cometer crime. Né? De forma... Tem que tirar o atestado, por isso que tem que tirar o atestado de antecedente para pedir só que esse é um caso mais... não é o caso da maioria, né? Porque evidentemente 15 anos é um tempo bastante extenso, né? Então, o caminho da maioria é ingressar, solicitar depois de um período a residência, né? Se ele tiver uma proposta de emprego, por exemplo, é mais fácil ele obter a residência. Sim, né? sim. E aí começar, enfim, esse processo até uma eventual naturalização. E eles, obrigatória, mas eventual. Até acrescentando, existe um benefício assistencial chamado LOAS, que é o amparo social, da Lei Orgânica de Amparo Social. Sim. E essa lei não concede benefício aos estrangeiros.
Mas aos naturalizados, sim, a naturalização já é um processo ela reconhece. Que demora um certo tempo, sim. Né? Já é um processo mais difícil, mas possível no nosso país, né? Não existe essa abertura para isso. Né? E depois de 15 anos, então, ele pode, tendo os requisitos de elegibilidade, sim. 65 anos no caso, ele tem direito até um benefício de natureza especial. Ele tem o direito de naturalização. Nada impede, sim. Que ele tente isso antes. Sim, você percebe? Ele pode tentar depois de um ano. Porque a justiça hoje reconhece até que o estrangeiro possa ter direito até esse benefício assistencial. Sim, desde 88, né? A Constituição estabeleceu isso. Agora, essas pessoas, isso a gente está falando do aspecto jurídico. Sim. Né? Há o aspecto político, que o William falava antes, né? Também muito importante. Né? Eu acho que toda essa coisa foi mal gerida realmente, porque se deu a impressão, num primeiro momento o Brasil quis ser muito generoso, então podia, daí o pessoal veio, depois ficou meio segregado em algumas regiões do país, e agora está numa situação que o governador do Acre, por exemplo, põe recentemente falou assim, vamos para São Paulo, jogar o pessoal para São Paulo até de uma forma que pode até configurar tráfico de pessoas, né? Da maneira como ele fez, né? Coloca todo mundo e manda para lá. Isso não se pode fazer, né? Como que ele teria que fazer para ele? Nem com trabalhadores. Sim. Seria preciso um acordo com o governo do estado de São Paulo. Não é? E aí uma transferência ordenada dessas pessoas. Essa iniciativa individual. Com local para ir, porque eles chegam, param na rodoviária e vão para onde, né? Pois é, isso que você não pode simplesmente colocar, nenhuma cidade pode fazer isso. Vamos supor que Santo André agora pensasse em fazer o seguinte, olha, tem ali uma região que tem um pessoal meio que está morando na rua, em condição meio ruim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá 500 ônibus, enche tudo isso aí e manda todo mundo para São Caetano. Não, São Caetano é perto, né? Eles iam voltar. Manda todo mundo para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, longe. É longe. Não pode fazer isso, é tráfico de pessoas. Né? Então você já vai incidindo em ilegalidade. Eu creio que é um planejamento desordenado. O estado do Acre tenha feito isso. Aí foi uma iniciativa um tanto meio maluca, assim, né? E na verdade crescem as favelas, crescem. Sabe uma coisa que é engraçado, que eu acho assim, tenho certeza que é lamentável. É porque é o seguinte, uma das coisas que a gente mais quer ver é o país se tornando mais civilizado e as pessoas se tornando cidadãos de verdade, né? E aí quando acontece uma situação dessa, o que o governador do Acre vai disso? Ao invés dele tentar debater com a sociedade se é importante ou não a vinda dos haitianos ou de qualquer estrangeiro para o Brasil, ele diz que, na verdade, o governador de São Paulo estava sendo preconceituoso e que era um preconceito da elite branca de São Paulo. Imagina. Quer dizer, é um empobrecimento do debate, claro, um empobrecimento da discussão. De forma alguma. É uma atitude absolutamente lamentável por parte do governador do Acre. Se nós tivermos políticas, emprego, lugar para ficar, não tem problema nenhum. Não, e veja só a contradição, né? Se ele afirma isso, quem está expulsando de lá é ele mesmo. Por que ele mesmo não abraça e não quem protege, tá fazendo ele não faz ali, né? Que está expulsando ele, enfim. Exatamente. Né? Mas você vê, é muito mais fácil você criar o adjetivo, né? Você cria o adjetivo ao invés de debater de verdade, a profundidade, ou trazer para a sociedade a discussão dos benefícios e dos problemas que isso vai gerar para o país. Sem dúvida. Nós temos uma pergunta aqui da Carla Reis. Boa noite, Carla, de Sorocaba. Obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: doutores, com a Copa rolando solta, não é uma porta larga para entrar e ficar aqui no país? Abraços. Obrigada, Carla. Eu posso... Seria uma oportunidade, né? Então, eu acho que não. Na minha modo de ver, não. Porque quem vem para a Copa do Mundo, o perfil dessas pessoas não é um perfil do imigrante, do refugiado. Que tem intenção de ficar, até porque no Brasil não tem dificuldade para ficar aqui. É mais um turista que vem com alguns recursos, né? E que quer ver futebol. Pelo menos não me parece, né? Numa análise aí preliminar, que isso tem algo a ver com a imigração clandestina, o próprio problema dos fluxos migratórios. Eu acho que não. Eu acho que o imigrante vem numa condição mesmo muito mais difícil, precária. Né? Essas pessoas que vão ver jogo de futebol aí... E elas vêm com visto também, né? Pois elas vêm com visto de turista. Então. Sem dúvida. Nós temos um problema muito grande das empresas de lojas de roupa, onde os bolivianos estão sendo
estão trabalhando como escravos, né, numa situação de escravidão. Nós já tivemos o Ministério Público intervindo nesse trabalho, nós já tivemos, existem várias políticas sendo trabalhadas nessa questão, mas eles não conseguem acabar com isso. Já foram lá, já estouraram vários locais e eles saem dali e vão para outro e eles continuam trabalhando nessa situação como se aquilo fizesse bem para eles, né? Esse acho que é um problema bem mais sério que o problema dos haitianos. Eu acho que sim, porque a Bolívia é um país que está mais próximo de nós, né? Quer dizer que a entrada é uma fronteira gigantesca, né? Então, a entrada de ilegais é muito mais fácil, né? No caso boliviano. E, ao mesmo tempo, ali você tem uma necessidade dessas pessoas que ganham tão pouco na Bolívia, às vezes, né? Que o que elas ganham aqui compensa trabalhar, compensa entre aspas, como escravos, né? Olha que situação. Trabalhar em situação subhumana, né? Mas com família, com filhos. É uma questão histórica mesmo. Inteira. A Bolívia tem, apesar das melhorias recentes ali, tem uma população andina, principalmente na região dos Andes, que é muito pobre, né? Então essa população que serve para esse tipo de mão de obra, né? Cabe aí, acho que aí é um problema, não sei que o William, como o William pensa, mas eu acho que é um caso, uma questão de polícia, né? Sim, mas o Ministério Público já interviu, né? Todo mundo sabe o que acontece, as lojas grandes que estão aí nos shoppings, as roupas são todas confeccionadas pelo trabalho escravo. Você sabe uma coisa interessante? O dinheiro fala mais alto, né? A impressão que dá. Eu assisti uma palestra da doutora Ivani Bramante e ela disse exatamente isso, que toda vez que você acaba eliminando um foco de escravidão de bolivianos e você indeniza o escravizado, ele passa de escravizado para escravizador. Ele traz consigo, ele utiliza os recursos que ele adquiriu, traz consigo outros bolivianos para criar outros focos de escravidão. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, é uma questão de política pública que a gente tem que discutir com muita seriedade. Será que nós devemos permitir a entrada dessas pessoas no Brasil? Então, mas eles são clandestinos, eles não entram, eles têm visto. Então nós precisamos de uma política pública muito séria para poder devolvê-los para o país de origem deles. Porque, na verdade, isso para o Brasil está gerando uma série de problemas. Até mesmo, você imagina o seguinte, um boliviano, normalmente ele não tem conta em banco. É uma coisa que se discute muito. E ele movimenta grande quantidade de dinheiro da venda de roupas e ele está sendo muito sujeito a assaltos e problemas. Sim. Que é um caso que muita gente, os próprios criminosos sabem que ele vai ter dinheiro em casa porque ele não está guardando em banco. Então, quer dizer, ele é sujeito à violência, você acaba destruindo a oportunidade de uma vida digna de uma pessoa. Então, assim, é um caso muito sério que deveria ter sido tratado, ou deve ser tratado pelo governo de uma maneira muito mais criteriosa. Sim, ele tá à margem da sociedade. Ele está à margem da sociedade, porque ele não tem direito trabalhista, não que ele não tenha, ele não existe. Consegue exercer, né? Ele não exerce, ele não tem os direitos trabalhistas formalmente realizados, ele não tem o direito previdenciário, ele não tem direito de moradia, ele não tem os direitos todos que a Constituição Federal estabelece, ele não tem, porque ele está como clandestino, ele não existe, ele só tem o dinheiro. A questão trabalhista é interessante, ele não tem de fato esses direitos, não é que porque ele não trabalha legalmente. O trabalho ilegal não gera o direito, por exemplo... Mas a Constituição Federal não protege isso. Eu não tenho a proteção das pessoas, ainda que de forma de um trabalho ilegal, eu não tenho o trabalho deles. Ele vai ser indenizado, como disse o William, né? Mas ele não tem os direitos trabalhistas de quem trabalha legalmente, com carteira... O empregador, entre aspas, ele não é condenado, então... Ele é condenado. Ele é condenado a pagar. Ele é condenado, inclusive, pela razão, porque esse tipo de trabalho, como o próprio nome diz, isso é um ilícito penal. Sim, sim. Eu não posso manter esse tipo de atividade simplesmente e depois me safar só com algum tipo de... Não, olha aqui, vou pagar as tuas férias, vou pagar os atrasados e ponto final, né? Agora, problema difícil, viu? Porque sem a colaboração do governo boliviano, né? Sem a nossa fronteira com a Bolívia, agora me falha a memória, né? Mas ela acho que são mais de 1.000 quilômetros, né? Sim. Então, você tem uma pressão dessas populações para vir, porque para elas, se puser na ponta do lápis, sem contar a questão da dignidade humana e tudo,
é vantajoso vir para cá trabalhar, ainda que ganhando pouco. E ainda que ele ganhe a indenização, junto com a indenização, deveria levá-lo de volta para a Bolívia, né? A expulsão, você está falando, né? A extradição. Existe esse recurso, né? Sim. Não Mas só a indenização dar o dinheiro para ele, porque acontece isso que o senhor falou. A questão é complexa, é preciso entender mesmo ali, no concreto, o que está acontecendo. Até eu, pelo menos quando falo, né? Falo sem ter estudado o fenômeno específico, né? Isso que ele falou é interessante, né? Você veja que algumas pessoas que sofreram, estavam na posição de vítima, no momento seguinte vão estar na posição de algoz, né? Mas... escravizando, né? Então ele está achando aquilo máximo. Agora ele é o dono do a minha impressão, assim, de quem está de fora, né, é que falta fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né? Sem dúvida. Porque, olha, se conhece a área... sabe de tudo. Se conhece quem são os suspeitos de praticar esse tipo de crime. Por que não há uma repressão mais eficaz, né? Falta fiscalização. Não que falte fiscalização, mas eu acho que falta uma fiscalização mais efetiva. Sim. Porque ela existe, ela acontece, existe até um grupo no Ministério do Trabalho específico para esse trabalho contra essa escravidão aí, esse trabalho dos escravos dos bolivianos, mas não sei, talvez alguma coisa mais além, justamente o que o senhor disse, é que não consegue acabar definitivamente. Né? A Bolívia é o segundo país mais pobre da América Latina. Talvez por isso. É uma pobreza quase africana lá dentro, né? Quer dizer, você tem realmente uma renda per capita muito baixa, em determinadas áreas muito baixa ainda. E quem é o país mais pobre da América Latina? Paraguai. O Haiti. O Haiti é o mais pobre. Não, o Paraguai é milionário perto desses dois, né? Você tem realmente uma... Então você vê que são os dois países que a gente está conversando aqui, são os dois mais pobres, os dois que mais trazem problema desse tipo. Senhores, mais um intervalo, a gente volta já já. Fica aí com a gente, direito.com volta já. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Não dá pra esquecer um filho. Não dá pra esquecer os pais. Não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens.
homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Voltando aqui ao programa Direito.com, tenho aqui uma notícia que ter um filho nascido no Brasil também dá direito ao pai, à mãe ou a ambos de ficarem no território nacional. E é fácil, né? Não custa nadinha. E quem provar que pretende investir por aqui também ganha seu visto. Para isso é preciso provar um investimento mínimo de R$150 mil, valor estabelecido pela Resolução Normativa 84 do Conselho Nacional de Imigração. Além daquilo que o doutor Alessandro falou, que casar regulariza a situação do clandestino aqui no Brasil, ter filho também, né? Investir também. O investir 150 mil é mais difícil, né? Sim, olha, nos Estados Unidos... Filho é mais fácil. Uma comparação, né? Nos Estados Unidos são $500 mil. Nossa. Aqui, para conseguir o chamado green card, né? Ou seja, a residência. E aqui são 150 mil, não sabia dessa informação, inclusive. Dá uma pequena diferença, dá uns $75 mil. Pouquinha coisa, né? Nós temos uma pergunta aqui da Maria Aparecida da Bahia. Boa noite, Maria Aparecida, obrigada pela sua participação. Parabéns pelo tema, realmente é muito amplo e oportuno, pois o que vemos principalmente em São Paulo é essa invasão. Pois temos bairros que centralizam povos, verdadeiros países, e desses ninguém comenta. Na verdade, o que nós falávamos no programa anterior, São Paulo é um estado que abraça muitos imigrantes, né? Nós temos hoje, estamos vivendo um momento de haitianos, mas nós temos bolivianos, italianos, japoneses. A gente teve um nosso momento histórico em que foi necessário a gente receber essas pessoas para que a gente pudesse progredir e nos tornar o que nós nos tornamos hoje. Sim. Só que a discussão hoje que a gente deve fazer é se nesse momento, agora, é um momento necessário. Porque o Brasil ele não conseguiu estender um estado de bem-estar social para a maioria da nossa população. Claro. Quer dizer, a gente tem metade dos municípios brasileiros hoje que não tem saneamento básico. Quer dizer, que o esgoto que é produzido dentro da residência do cidadão não tem para onde ir. Quer dizer, isso é muito grave. Sim. Qual país do mundo quer se tornar entre as 10 maiores economias do mundo que não tem tem esse problema de tão grave de falta de saneamento? Então, assim, nós precisamos investir em educação, e não falo só de dinheiro, a gente precisa de uma educação de qualidade. E São Paulo tem um problema grande agora com a falta da água, né, doutor? Então, o problema da falta de investimento de água. A gente investe muito pouco em infraestrutura. Quer dizer, nós temos alguns gargalos, já estamos precisando há muito tempo de uma reforma tributária para que os nossos tributos não sejam tão difíceis de pagar e não sejam tão pesados para o empresário poder gerar emprego. Então, assim, nós temos muito trabalho para se fazer, temos muitas reformas que precisam ser feitas, muitas coisas para serem discutidas, e, infelizmente, nós deveríamos fechar as portas, vamos fazer o balanço em casa, vamos reformar nossa casa, a hora que tiver tudo bonitinho, aí a gente repensa se a gente quer ou não receber novos visitantes, né? Mas é um problema, porque enquanto isso, olhando por um outro lado, nós temos as pessoas passando necessidade que não dá para esperar. Há uma pressão, né? Agora, o Estado e o nosso modelo de convivência internacional ainda com todas as organizações internacionais que existem, não é? Ainda é o Estado nacional. O Estado, a gente não pode esquecer, o Estado é soberano, não é? Então, esse julgamento de quem entra ou não entra no país é uma conveniência e oportunidade de cada Estado, realmente, né? Não se pode esquecer isso. No caso haitiano, especificamente, o Brasil está dando uma grande contribuição. Sim, sem não é? dúvida, a missão da ONU, da qual o Brasil chefia, não é? Não é só uma missão militar. Ela é uma missão que incorpora também
muito para a reconstrução do país, que precisa ser reconstruído, né? Com toda a dificuldade imensa que nós falamos anteriormente que exista, né? Agora, por outro lado, a imigração no estado de São Paulo, o estado de São Paulo e o sul do Brasil foram construídos em grande parte pelos imigrantes. Sim. Né? Como o William ressaltou, numa época em que os imigrantes foram convidados a vir ao Brasil. Né? Desde o Império, Dom Pedro II, a gente sabe, trouxe os primeiros imigrantes, e eles foram convidados a vir. Não é que o pessoal estava fugindo para cá e tentando entrar sem autorização, não. Eles foram convidados a vir. E fizeram grande parte do nosso estado, né? Grande parte do nosso país. Aproveitando exatamente esse seu comentário, o Roberto Carlos de São Paulo. Boa noite, Roberto Carlos. Obrigada pela sua participação. Ele coloca assim: não tenho preconceito e não quero causar polêmicas, mas o assunto gira em torno dos haitianos. Mas e a colônia italiana, japonesa, chinesa, entre outras que temos? O que dizer? Foi convidado a vir, como a gente estava comentando. Né? E muitas vezes o imigrante foi convidado, por exemplo, os alemães que foram lá para o Rio Grande do Sul, foram convidados a ocupar a terra ali próximo ao Vale dos Sinos, e com promessa de 25 alqueires para cada um, promessa de maquinário, promessa de semente, olha, não encontraram nada disso. Tiveram que fazer mesmo. Aí foi o contrário, foi o governo brasileiro que ficou inadimplente. A gente convida, agora a gente desconvida. Nós convidamos numa época que a gente precisava, agora a gente não precisa mais, a gente desconvida. Agora, eu não quero dizer também, é claro que esse problema da imigração é um problema sério, o problema do Haiti é um problema sério. Os esforços para acolher determinado número de pessoas têm que ser sempre multilaterais e multinacionais, né? Então, isso quer dizer, por quê? O Brasil não vai ter que suportar o peso todo. Tem tantos países no mundo, né? Por que tem que ser o Brasil? O Brasil não pode suportar sozinho o peso todo disso. Então, se discuta, né? Existem o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, né? É uma autoridade competente, né? Eu acho que se discuta, então, a distribuição dos refugiados que forem imprescindíveis, que têm que sair do país mesmo, para mais de um país, né? E não se concentre tudo num país só. A gente não pode criar o complexo de inferioridade que apareceu em certos países europeus com a imigração, de que a gente tem obrigação de receber refugiados. Isso não é verdade. Né? Agora, o Brasil tem, e acho que o fará, né? Que agir nos fóruns internacionais para que isso seja equacionado o problema. Né? Para que seja equacionado o problema. O Brasil não assinou um tratado de humanização onde o estrangeiro que pisa aqui ele não pode ser devolvido para o país de origem? Olha, os dois tratados que o Brasil assinou no âmbito de refugiados, não é? Nenhum deles trata do refugiado por questão de violência local ou por questão econômica, como é o caso dos haitianos. Né? Um tratamento humano tem que ser dado sempre. Qualquer pessoa que entre no Brasil, seja ela clandestina, legal, milionário, turista, o que for, ele tem os mesmos direitos constitucionais básicos que os brasileiros. Né? Agora, isso não quer dizer que a gente possa dizer que essa pessoa vai ter o direito de residir aqui em caráter permanente. Isso já é uma outra coisa. Né? Mas os direitos básicos, isso o Brasil é signatário de diversos pactos. Direitos humanos, só para lembrar o Pacto de São José da Costa Rica, talvez o mais importante deles, né? E esses tratados... Ratificado há pouco pelo Brasil, né? Na verdade, o Brasil assinou há muito tempo, ratificou, eu não lembro a data exata, para ser sincero para você. Depois teve a Convenção de Nova York... Mas é diferente. Da Costa Rica? O Pacto São José da Costa Rica, ele é o grande diploma de direitos humanos na América Latina, para a América Latina, né? E o Brasil é signatário, certamente ratificou faz mais de 10 anos. Eu não sei te dizer a data, a data exata, né? Mas vem sendo aplicado com os tribunais brasileiros mesmo, que eram de início muito arredios em aplicar a legislação internacional, hoje não são tanto, né? Já começam a trabalhar isso também, Já começam. Agora, a própria Constituição brasileira, né, que tive o prazer de ensinar durante vários anos, ela tem um sistema de proteção de direitos humanos bastante eficaz, inclusive para o estrangeiro. Sim. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o estrangeiro tem muito menos direitos que no Brasil.
Né? Então, o que você falou de humanização faz parte da nossa soberania, né? Da nossa Não, soberania da nossa própria nacional, legislação. Né? Quer dizer, ninguém pode ser maltratado por ser estrangeiro ou por ser... É porque é o que acontece conosco em outros países, né? Sim, é o verdade. que pergunta o Tadeu de Ribeirão Preto, que eu vou finalizar com essa resposta só para não ficar sem resposta. Tudo bem, proibimos eles de entrar aqui para fazer um balanço, porém é uma via de duas mãos. Não teria retaliação dos brasileiros em outros países, porque nós temos todo esse espírito humanizado, tudo lindo, maravilhoso, só que quando a gente entra em outro país, nós somos retalhados, né? Vai entrar na Espanha, não, você aqui não entra. Vai entrar nos Estados Unidos, não, tem que ter visto, e se você não tiver 2, 3 meses, não entra. A verdade é que cada país já faz isso, né? Cada país defende os seus próprios interesses. Então, mas por que o Brasil tem que assumir todo mundo? A gente tem que aprender a fazer o mesmo. É o que você falou da outra vez, exatamente. Se a gente quer nos tornar um país desenvolvido, temos que pensar como um país desenvolvido. É isso aí. Essa questão aconteceu mesmo, a gente lembra o problema das brasileiras. Sim, lá na Espanha, não entravam. Muitas vezes. Foram extraditar, pegaram o avião de volta. Muitas vezes até com uma certa truculência, tudo. Sim. O Brasil tem uma política de reciprocidade. A diplomacia brasileira adota esse princípio. Então, se dificulta a entrada do brasileiro em Portugal, por exemplo, o brasileiro dificulta a entrada do português aqui. Sim. Né? Agora, sobre esta questão dos haitianos aí, não vai ser o Haiti que vai retaliar, né? Realmente. Não, claro que não. Agora, a gente precisa ter uma posição firme e, ao mesmo tempo, coerente com a nossa legislação. Claro. Bom, doutores, eu agradeço. O programa Direito.com chega ao final, mas já é o segundo programa sobre isso e a gente não finaliza o assunto, né? Obrigada, doutor William Lago, obrigada, doutor Alessandro, pela participação, agradeço muito, muitíssimo. Estão convidados para uma próxima oportunidade para falarmos de outros assuntos ou até mesmo deste assunto que é tão instigante. Agradeço muito, obrigada. Obrigada ao nosso teleinternauta, toda a equipe de produção do nosso programa, Fabiana, Odair, Guilherme, Liliana. E encerro com a frase da semana. Os que sonham de dia são conscientes de muitas coisas que escapam aos que sonham apenas à noite. Uma frase de Edgar Allan Poe. Obrigada, até a semana que vem, se Deus quiser.